Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Boa tarde, hoje é 9 de agosto de 2019 e estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Japão supera a Arábia Saudita e se torna o segundo principal destino da carne de frango brasileira. O volume de carne de frango in natura industrializada exportado em julho foi o maior de 2019. Mesmo assim, o desempenho foi limitado pela forte redução na quantidade embarcada aos Emirados Árabes e Arábia Saudita, que passou a ser terceiro maior destino da carne de frango brasileira, sendo superada pelo Japão, que agora ocupa a segunda posição, enquanto a China segue como a principal destino da proteína nacional. Conforme dados da SECEX, as exportações somaram 387,6 mil toneladas, o que representa um ligeiro avanço de 0,4% frente ao mês anterior. A quantidade embarcada para o Japão em julho aumentou 12%. Além de aumentar o volume importado, o Japão elevou em 4% o valor médio pago pela carne brasileira em julho, para R$ 2,03 o quilo. E tivemos uma valorização no mercado do boi gordo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, a cotação do boi gordo ficou em R$ 145,00 a arroba a prazo, livre de fundo rural, o que representa uma valorização de 1,4% desde o início do mês. No atacado, após 2 semanas de quedas nos preços das carnes bovinas, o início do mês trouxe certo fôlego às cotações. Na média de todos os cortes desossados pesquisados, os preços tiveram valorização de 0,1% na comparação semanal, segundo o levantamento da Scott Consultoria. O Dia dos Pais fez com que o varejo se abastecesse com maior afinco. A essa alta nos preços foi puxada principalmente pelos cortes do traseiro, que tiveram ajustes positivos de 0,2% na média de todos os cortes na semana. BASF, há 7 anos ao lado de campeões do Desafio de Produtividade SESB. Vamos convidar então a Fernanda Custódio para participar conosco. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda ao Destaque Rural Notícias. Obrigada, boa tarde para você, Léo, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fer, tivemos mais um dia de alta na Bolsa de Chicago? Sim, Léo, no pregão dessa sexta-feira a gente acompanhou então essa alta, mais uma alta um pouco mais consistente, principalmente no caso dos preços da soja. No pregão dessa sexta-feira, a gente acompanhou essa valorização de pouco mais de 8 pontos nos principais vencimentos da soja lá no mercado internacional. E no caso do milho, viu, Léo, uma leve queda, principalmente nas primeiras posições. A gente continua ainda sem novidades nesse mercado, tá todo mundo, na verdade, se posicionando e aguardando esse relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que vai ser reportado na próxima segunda-feira, então, dia 12, e a expectativa, então, do mercado é que realmente o USDA revise para baixo a área cultivada com soja e milho, agora nessa temporada lá nos Estados Unidos, e, consequentemente, também nos rendimentos e uma produção um pouco mais baixa, viu, Léo? É isso que o mercado espera até esse momento. No caso do clima, a gente segue também sem nenhuma novidade, viu, Léo? Enquanto a gente ainda fala de algumas chuvas em algumas regiões lá no meio oeste norte-americano, em outras, por exemplo, está faltando chuva. Então, continua essa preocupação em relação ao potencial produtivo agora da safra 2019-2020. E outro fator que a gente tem falado já há um bom tempo aqui, que é essa questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, também sem nenhuma novidade. Nessa sexta-feira,
o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o país não está pronto ainda para fazer um acordo com a China. E a China mantém a sua postura em não comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos, Léo. Então, tudo continua na mesma. A gente vai ver realmente como é que o mercado vai reagir na segunda-feira, depois desse reporte do relatório do USDA, então. Pois é, Fer, e em cima dessas questões que envolvem China e Estados Unidos, tivemos hoje uma notícia de que o Brasil não comporta, né, toda essa demanda que a China tem por soja, né? Exato, Léo. Para a gente detalhar um pouquinho essas informações, é uma notícia da agência internacional Bloomberg e eles estão utilizando os dados da consultoria brasileira G-Rural. Por quê? Vamos fazer essa conta junto, né, Léo? Segundo dados da G-Rural, então, de setembro agora de 2019 até janeiro de 2020, o Brasil teria disponível, então, pouco mais de 15 milhões de toneladas de soja para exportação. Só que, segundo dados do governo chinês, nos últimos 3 anos, a China comprou, Léo, no período de outubro até dezembro, 7 milhões de toneladas de soja por mês. Então, essa conta não vai bater. Então, é isso que essa notícia da Bloomberg traz para a gente. E outra preocupação também, ainda falando dessa demanda que pode se voltar aqui para a América do Sul, é a questão da Argentina, porque a China poderia adquirir parte dessa soja aqui do Brasil e a outra parte também da Argentina, que a gente sabe do potencial de produção da Argentina. Mas acontece que, ainda segundo dados da Bloomberg, nesse momento o produtor argentino está usando a soja como uma espécie de hedge, viu, Léo? Porque no final de semana, agora, no domingo, a gente tem eleição lá na Argentina, então o produtor rural está bastante cauteloso nesse momento e segurando as suas vendas. Por quê? Todo mundo sabe que lá na Argentina a gente tem uma preocupação muito grande, que é essa questão das retenções, que é uma taxa que o governo cobra do produtor argentino quando ele vai exportar, principalmente no caso da soja. Então, como há essa incerteza, a gente tem esse cenário e essa preocupação. E, por enquanto, a gente segue sem solução para esse impasse entre essas duas maiores economias mundiais, né, Léo? Sim, Fer. E com relação aos prêmios aqui, nos portos aqui, aumentaram os valores dos prêmios, né? Sim, Léo, a gente continua com essa questão do prêmio ainda bastante valorizado. E se a gente acompanhar, a gente está falando de $1 acima do valor praticado em Chicago. Que o prêmio, né? O prêmio nada mais é do que como se fosse um bônus realmente para o produtor rural fazer essa venda de soja. Mas acontece que a gente tem essa solução, todo esse cenário. É importante destacar que a partir do mês que vem o produtor em alguns estados já tem a liberação para iniciar o plantio da soja, aí a gente só fica esperando mesmo chuvas, mas mesmo que o produtor rural ele faça essa escolha por uma variedade precoce ou super precoce, né, Léo, a gente só vai começar a ver colheita de soja aqui no Brasil, principalmente ali final de dezembro e janeiro, fevereiro, é que realmente se concentra esse trabalho no campo. Então, mesmo assim, a gente não vai ter essa soja para exportar para a China. Então, por isso que está essa preocupação também, e é isso que traz essa notícia da Bloomberg. Tá certo. E os chineses vão comprar milho também, Fer? Porque a colheita já está se encerrando, né? O milho safrinha já está quase concluída. Essa é a esperança do produtor brasileiro, viu, Léo? Na verdade, eu acho que se a China comprasse um pouquinho de cada coisa, já ia ajudar bastante o nosso mercado. Conforme você destacou, então, segundo dados do IMEA, que foram atualizados na tarde de hoje, viu, Léo? A gente tem essa colheita do milho safrinha praticamente finalizada lá no estado mato-grossense. 99,8% dessa área já foi colhida, Léo, e apenas a região centro-sul e sudeste do estado de Mato Grosso ainda não finalizaram esses trabalhos nos campos, mas a gente está falando de mais de 99% das áreas nessas regiões também já colhidas. E, por enquanto,
o IMEA ainda mantém a sua estimativa para essa temporada de 31,08 milhões de toneladas de milho safrinha. É muito milho, viu, Léo? A gente vai ver como é que vai realmente se comportar os preços, principalmente a partir de agora. No início da semana, a gente já vinha falando sobre esse cenário, até mesmo dados reportados pelo CPEA, falando que o mercado um pouco mais fraco, agora o mercado interno mais fraco, diante da disponibilidade de milho também aqui no mercado doméstico. Vamos ver como é que vai caminhar as exportações a partir de agora. Eles podiam nos dar uma mãozinha aí, né, Fer? Mas há uma expectativa, né, Léo? Principalmente no caso do café. A gente fala dessa maneira, porque os chineses, a gente sabe do consumo que é vindo da China, mas há algumas informações já a respeito dos chineses, que eles estariam começando a pegar gosto pelo café. E aí seria uma ótima notícia para a produção brasileira e para o cafeicultor também. Tá certo. Fer, muito obrigado pela tua participação. Um bom final de semana e segunda-feira a gente retorna com mais um Destaque Rural Notícias. É isso mesmo, Léo. Muito obrigada. Bom final de semana para vocês também. Até segunda. Até. E a Scott Consultoria apontou recuo nos preços dos suínos, mesmo estando na primeira quinzena do mês, no qual tipicamente temos uma maior movimentação nas vendas, o mercado de suínos permaneceu fraco. No mercado atacadista, a carcaça teve queda de 1,5% nos preços na semana, estando cotada em média em R$ 6,60 por quilo. Nas granjas paulistas, o animal terminado manteve a cotação nos mesmos patamares registrados na última semana, em R$ 83,00 por arroba. Nos dois elos da cadeia, esses preços são os menores verificados desde meados de maio deste ano. Esta desaceleração no mercado está associada à menor procura atual por parte da indústria exportadora, que ampliam fortemente suas compras em função dos casos de peste suína africana na Ásia. E o frio e a chuva chegam ao Rio Grande do Sul nos próximos dias. De acordo com o boletim meteorológico semanal da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, os próximos dias serão de frio e umidade no estado. Entre a quarta-feira e o sábado, o deslocamento de uma área de baixa pressão e de uma frente fria provocarão chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. No domingo, não há previsão de chuva significativa, porém a nebulosidade seguirá predominando e as temperaturas permanecerão baixas em todo o estado. Já na segunda-feira, a propagação de uma frente fria novamente provocará chuva em todas as regiões, enquanto na terça e quarta-feira o tempo permanecerá seco e frio, com temperaturas baixas e próximas a 0 grau na Campanha, Planalto e Serra do Nordeste e formação de geadas na maioria das regiões. As informações sobre os outros estados você encontra no portal destaquerural.com.br. Vai lá, rola até clima ali, que você encontra todas essas informações sobre a região que você está, com previsão até para 15 dias. Bem, hoje nós conversamos então com o Dr. Tomer Durman, ele que é doutor em veterinária com especialização em nutrição de animais, e conversamos a respeito da importância das toxinas na alimentação do gado e como isso influencia nas outras doenças dos animais. Acompanhe então a entrevista com o Dr. Tomer Durman. Boa tarde, Tomer. Seja bem-vindo ao Destaque Rural Notícias. Boa tarde, obrigado pelo convite e espero poder ajudar aí vocês com informação para o campo. Então, Tomer, esse número é bastante preocupante, né? 25% dos grãos contaminados, amostras que todos os coxos dos animais, ou seja, toda a alimentação do rebanho brasileiro possui algum tipo de contaminação.
Explica um pouco mais sobre esses estudos aí, como tem impactado na produção do nosso rebanho bovino. Bom, então foram feitos alguns estudos para saber qual que é a dimensão da contaminação dos alimentos com micotoxinas, que são toxinas produzidas por fungos, né, que vão ter algum efeito negativo no animal, seja pela redução da produção, seja pela redução da saúde dos animais. E para se tomar a dimensão, foi coletada amostras, então, de coxo diretamente do local de alimentação dos animais, de vários estados brasileiros, e começou a se fazer análises para saber se tinha ou não presença de micotoxinas. E se constatou que todas as amostras estavam contaminadas, umas mais, outras menos, dependendo dos ingredientes que estavam na dieta. Mas se percebeu que o problema existe sim, e a gente tem que dar alguma atenção. Aqui no Brasil, a gente tem uma problemática de análise de micotoxina comercial. Então, assim, se conhecem mais de 400 micotoxinas e no Brasil só se consegue analisar 6. Então, assim, mesmo que a gente consiga fazer uma análise completa da dieta, ainda o problema, assim, pode ser muito maior do que o resultado dela. Mas a gente já sabe que o problema existe e tem que ser combatido. Essas micotoxinas são causadas por fungos, né, Tomer? E quais são os principais fungos e como acontece a contaminação desses fungos na alimentação? Bom, então, essa pergunta é muito boa para a gente conseguir detectar pela micotoxina, a gente sabe qual fungo estava presente, porque cada um produz um tipo diferente de micotoxina. Então, existem vários tipos, como Aspergillus, Fusarium, Penicillium, e eles vão ter basicamente duas origens. Pode ser origem na lavoura, então a planta na lavoura já estava contaminada, ou pode ser contaminação na armazenagem. Então, esses fungos, eles se contaminaram alimento durante a armazenagem. Pode ser no caso de uma silagem de milho. Certo. E qual o dano causado aos animais que consomem essas micotoxinas? Bom, então, como tem diversas micotoxinas, são diversos efeitos que vão ser constatados. Então, existem algumas micotoxinas com efeito estrogênico, e essas vão causar algum distúrbio na reprodução. Então, aqueles animais que não conseguem mais se reproduzir, ou, no caso, quando é usado inseminação artificial, o produtor às vezes se queixa, fala, estou inseminando essa vaca e não emprenha nunca. Às vezes pode ser um problema que pela alimentação está entrando uma toxina que bloqueia a reprodução do animal. Então, não tem como esperar bons resultados até que esse problema não seja solucionado. Outras micotoxinas, por exemplo, podem atacar o fígado. E aí o animal fica com a imunidade baixa e fica doente constantemente, e precisa de medicação constante. Isso começa a aumentar os custos de produção. E quais as soluções, qual o cuidado que o produtor precisa ter para evitar a contaminação por esses fungos ou para evitar que esses fungos causem danos ao seu rebanho? Bom, então isso vai dentro do planejamento, da alimentação dos animais anual. Nessa época do ano tem alguns produtores que têm dificuldade em fazer o gado se alimentar pelas pastagens, porque são um período mais curto de iluminação no dia, falta de chuvas, isso vai causar um menor crescimento forrageiro para os animais. Então, o que pode fazer com que o produtor, se ele não se planejou em fazer, por exemplo, uma silagem, ele pode passar um período sem alimento. Então, como é que acontece? Ele vai fazer a silagem e só quando ele precisa dela que ele vai realmente abrir o silo e ver como é que está o alimento. E nisso ele pode dar de cara com uma silagem deteriorada, cheia de fungos. Isso como é que ele consegue evitar? Então, boas práticas de manejo, colheita no momento ideal, não muito cedo, não muito tarde, para evitar que a falta de fermentação não vá impactar a conservação desse alimento. E também da compactação dessa silagem, ele gastar bastante tempo compactando para expulsar o oxigênio presente que o fungo requer para crescimento, e pode usar algumas tecnologias. No caso de um estabilizante,
à base de ácido propiônico, por exemplo, é uma possibilidade, que são estabilizantes que têm impedimento de crescimento fúngico. Então, o alimento que tem contato com isso não vai permitir que o fungo cresça. Isso dá uma maior segurança na hora de usar o alimento. Bem, o restante da entrevista você encontra no portal destaquerural.com.br e também logo mais iremos publicar ela na íntegra no nosso perfil do Facebook. E também no YouTube, acabaram de me lembrar agora. Vamos chamar então o comentário do Moisés Cristiano sobre economia e política. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Sou Moisés Cristiano, estou aqui hoje para trazer algumas informações aí do que aconteceu nessa semana da economia e também esperar trazer o que vai acontecer na semana que vem. Bom, nessa semana a gente teve aí a expectativa caindo para a taxa básica de juros por parte do mercado financeiro. No Boletim Focus na segunda-feira, o mercado está esperando agora uma taxa básica de juros de 5,25% depois do corte promovido pelo Copom na semana passada de 0,5 ponto percentual. A nossa taxa básica de juros agora é de 6%. Depois, na ata do Copom, que teve aí na terça-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deixou bem claro, são 3 situações que podem fazer com que se continue promovendo cortes na taxa básica de juros. A economia brasileira reagir, a inflação comportada e as reformas andando. As reformas nós tivemos na quarta-feira, já passando em segundo turno, a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, e na quinta-feira já estava na mão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que já passou para a Comissão de Constituição e Justiça o texto da reforma da Previdência que veio da Câmara e vai ter como relator Tasso Gereissati. O presidente do Senado disse que entre 45 e 65 dias é o tempo aí para análise do texto e depois provavelmente começar a votar já em votação no plenário em 2 turnos, assim como aconteceu na Câmara dos Deputados. Lembrando que as reformas elas são importantes aí para as decisões de taxa básica de juros também, como eu disse, que o Copom acha que tem que andar, tem que continuar andando para que se promovam mais cortes na taxa básica de juros. Esses cortes, eles estimulam a atividade econômica através de consumo e também através de investimento. Para que o consumo ele possa reagir, nós temos que ter aí bons números relacionados ao emprego. A gente tem ainda 12 milhões e 800 mil desempregados no país, nós precisamos baixar esse número, e para isso então o setor produtivo precisa reagir também. Se tiver consumo, reage o setor produtivo, e aí o setor produtivo reagindo, nós vamos ter mais empregos, uma renda melhor e mais consumo também. E aí a economia entra nesse ciclo virtuoso e a gente então vai ter condições então de ver o Brasil voltando a crescer. Nós tivemos aí também nessa semana a divulgação de como que ficou a inflação, ficou abaixo do centro da meta, 4,25% é o centro da meta, e nós ficamos aí com 3,22% de inflação em 12 meses, 2,42% neste ano de 2019, mostrando então que temos a inflação comportada muito em função de oferta e demanda. Como não tem uma demanda muito grande, a gente tem aí uma oferta que acompanha a demanda, então ainda tem condições do Brasil crescer, de produzir mais e de avançar no seu crescimento. Para a semana que vem, nós temos uma informação importante aí, além do Boletim Focus, que a gente vai ficar sabendo aí o que o mercado acha, se vai diminuir a expectativa de taxa básica de juros, se vai melhorar essa expectativa de crescimento da economia, depois agora da reforma da Previdência ter passado na Câmara dos Deputados e ter ido já para o Senado. Vamos ver como é que vai nessa questão. Então, segunda-feira, Boletim Focus, a gente fica aí atento para ver o que vai acontecer. E também na semana que vem, tem aí o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Vai ser divulgado este dado importantíssimo, ele é considerado uma prévia do PIB, a gente também vai ficar de olho. Um bom final de semana e a gente se fala na semana que vem. Até lá! Vamos ver então as informações sobre a agenda de eventos de agosto. Vamos lá. Simpósio da Semente no dia 22 de agosto em Passo Fundo, que é promovido pela Fundação Pró Sementes,
É promovido em comemoração também aos 20 anos da Fundação ProSementes e busca apresentar políticas no negócio de sementes, tecnologia e gestão de pessoas na era digital. Também teremos o primeiro workshop latino-americano de assuntos regulatórios de nutrição animal, no dia 27 de agosto, em São Paulo. No evento, os participantes poderão conhecer, consultar e trocar informações sobre as normativas atuais e todos os processos exigidos em cada país da região sobre a indústria. Vamos ver, para outubro aqui teremos a Exalc Show, que é a terceira edição do Fórum de Inovação para o Agronegócio Sustentável, de 9 a 11 de outubro. Acontece na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, em Piracicaba, com o tema Desafios e Oportunidades do Agro até 2030. O evento terá um painel dedicado ao Mercosul, Estados Unidos e Ásia, e um painel sobre mercado Brasil e China. Esse foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Lembrando que mais informações você pode encontrar no portal destaquerural.com.br, notícias sobre clima, sobre mercado, cotações, pecuária. Toda a cadeia do agronegócio está reunida em notícias ali no portal destaquerural.com.br. Lembrando que estamos ao vivo todos os dias a partir das 18 horas, hoje um pouquinho mais cedo, mas na segunda-feira retornamos novamente a partir das 18 horas. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite, bom final de semana e até segunda. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.